Hoje nós vamos explorar um tema fascinante e essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo: a expansão da consciência. Para começar, eu quero que vocês se imaginem com a mente aberta, dispostos a entender um pouco mais sobre como a nossa consciência, tanto individual quanto a coletiva, afeta a maneira como nós vemos o mundo e as nossas relações com os outros. Eu sou Grace Martins, terapeuta familiar sistêmica e consteladora. Estou aqui para falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Esse tema, ele não é só para quem é terapeuta ou estudioso da área do desenvolvimento. Ele é para qualquer pessoa que queira viver de maneira mais plena e em harmonia consigo mesma e com o mundo. E aí, para a gente começar, pessoal, vamos entender o que é a expansão de consciência. O que significa você ter consciência expandida, né? A consciência ela é como uma lente pela qual nós vemos o mundo. Imagine que você tem um par de óculos que, dependendo da forma como ele é ajustado, ele altera a maneira como você enxerga as coisas. Da mesma forma, a expansão da consciência é o processo de ampliar essa lente para perceber as situações de maneira mais clara, sem distorções ou bloqueios mentais. Isso pode ocorrer em dois níveis: no nível individual e também o nível coletivo. O nível individual diz respeito à nossa capacidade de nos percebermos com mais profundidade, de reconhecer os nossos padrões e as nossas crenças limitantes. O nível coletivo, ele se refere ao impacto que a nossa percepção tem sobre a sociedade, as famílias, sobre as culturas nas quais nós estamos inseridos. O primeiro nível de realidade é como enxergamos o mundo. Esse é o mais comum, o mais imediato, como nós enxergamos o mundo. Ele é marcado pelas nossas reações automáticas, pelas nossas crenças limitantes e também pelo nosso ego. Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você está dirigindo e de repente outro carro corta a sua frente de forma imprudente. Qual que é a sua primeira reação? Provavelmente será de raiva, frustração. Esse é o primeiro nível de realidade. Você está vendo a situação como algo que precisa ser controlado, algo que gerou um conflito dentro de você. E a sua percepção ela é muito influenciada pelas suas emoções ali e as suas crenças pré-existentes. Agora vamos pensar um pouquinho. Por que essa reação me incomodou tanto? Talvez essa situação tenha tocado em um ponto sensível seu, algo relacionado ao seu passado ou a um padrão familiar, como a crença de que nada pode ser interrompido ou que devemos sempre ter controle sobre as situações. Essa reação instantânea e muitas vezes desproporcional é uma maneira de ver a realidade distorcida. Estamos tão focados na nossa própria visão que a gente não consegue ver a situação de forma objetiva. Agora, no segundo nível de realidade, é a aceitação e observação. É aquele em que você tem a capacidade de observar os fatos sem se deixar dominar pelas suas emoções imediatas. Esse é o nível de aceitação, onde você olha para a situação e entende que, independentemente de como você gostaria que fosse, ela é como é. Continuando com o exemplo do carro, então. Imagine que, em vez de se irritar com a situação, você respira fundo e observa o que aconteceu de uma maneira mais calma e consciente. Você percebe que o outro motorista, apesar de estar errado, está agindo por algum motivo que talvez nem tenha a ver com você. Esse nível exige algo importante de nós, exige humildade e também exige autoconsciência. Humildade para aceitar que nem sempre as coisas vão ser como nós gostaríamos
E a autoconsciência para entender o que está acontecendo dentro de nós e o que nós precisamos aprender com essa situação. Vamos então exemplificar a consciência coletiva? A expansão da consciência ela não é algo só individual. Ela também acontece no coletivo, nas famílias, nas comunidades e nas sociedades. Por exemplo, em muitas famílias, podemos ver que certos padrões se repetem de geração em geração. Isso se chama lealdade familiar. Nós vamos imaginar uma pessoa que, em sua vida adulta, escolhe permanecer em um relacionamento infeliz, porque em sua família sempre houve um padrão de sacrifício. A pessoa sente que, ao romper com esse padrão, está sendo desleal aos seus pais ou avós, mesmo que isso signifique sofrer em silêncio. Ela está vivendo sob a influência do primeiro nível de realidade, porque a sua percepção ela está embasada em uma lealdade inconsciente e muitas vezes dolorosa. No entanto, ao expandir a sua consciência e olhar para a situação de forma mais ampla, ela pode perceber que está carregando um fardo que não precisa ser seu, que não é necessário repetir esse padrão familiar. E aí agora a gente passa para outro nível. Como que nós podemos superar os obstáculos para a gente expandir a nossa consciência? Muitas vezes a nossa consciência está bloqueada por obstáculos internos mesmo. O primeiro deles é o orgulho. O orgulho ele nos impede de admitir que estamos errados ou que temos algo a aprender. O segundo é a obstinação, quando a gente quer que as coisas sejam de um jeito e não aceitamos a realidade como ela é. Imagine que no seu trabalho você tenta implementar uma nova ideia. Se você se apegar com obstinação à sua maneira de fazer as coisas e não ouvir os outros, a mudança não vai acontecer de forma saudável. O segredo é equilibrar o respeito e a humildade, entendendo que sempre há algo a aprender nas interações com o grupo. Para superar esses obstáculos, é essencial desenvolver uma postura de observador. Isso significa parar de reagir impulsivamente e começar a observar os acontecimentos e as nossas próprias emoções sem se deixar dominar por elas. A chave aqui é a autoinvestigação e também a autoconsciência. Concluindo, pessoal, que transformação pessoal ou coletiva este conhecimento pode trazer para nós? Quando nós começamos a expandir a nossa consciência, não só mudamos a maneira como vemos as situações, mas também transformamos a forma como nós nos relacionamos com os outros e até com o mundo. Essa transformação, ela não é apenas pessoal, ela também reverbera coletivamente. Cada pequeno passo em direção à maior aceitação e entendimento pode fazer uma grande diferença no nosso ambiente, nas nossas famílias e até mesmo na nossa sociedade. Ao olharmos para as nossas crenças e padrões, nós podemos começar a criar um novo tipo de realidade, mais aberta, mais livre e mais conectada com a verdade. Quero finalizar aqui com uma reflexão. Como você tem enxergado o mundo? Você está pronto para expandir a sua consciência e olhar além das suas próprias limitações? A expansão da consciência é um processo contínuo. E se nós tivermos coragem para encarar a realidade como ela é, nós podemos dar passos poderosos em direção ao nosso verdadeiro potencial. Então, aqui eu espero que essa reflexão ela tenha tocado profundamente dentro de cada um de vocês. E aproveite aí para se cadastrar no meu canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos seguir juntos nesse caminho de expansão da consciência, tanto individual quanto coletivo.